Olá, meus amigos e minhas amigas. O velho dilema que transformou o ano de 1962 no ano mais tenso da Guerra Fria está sendo reeditado pelo presidente russo, a localização de mísseis. Isso pode ser percebido em uma declaração do presidente russo Vladimir Putin. Ele disse que poderia posicionar mísseis convencionais próximos o suficiente para alcançar os Estados Unidos e seus aliados europeus, caso permitissem que a Ucrânia atacasse mais profundamente dentro do território russo com armas ocidentais de longo alcance. Putin falou isso durante seu primeiro encontro presencial com editores sêniores de agências internacionais de notícias desde o início da guerra na Ucrânia. Ele criticou a suposição ocidental de que a Rússia nunca usaria armas nucleares e destacou que a doutrina nuclear do Kremlin não deve ser subestimada. Putin foi bem enfático ao responder às chamadas do chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, que defendeu o uso de armas ocidentais pela Ucrânia para atacar o território russo. O presidente russo fez uma distinção entre diferentes tipos de mísseis, mas alertou que permitir que Kiev ataque a Rússia com armas cada vez mais poderosas seria uma séria escalada, levando o Ocidente a um conflito direto com a Rússia. O Kremlin, segundo Putin, responderia derrubando os mísseis ocidentais, mencionando especificamente os sistemas de mísseis Ataque-MS dos Estados Unidos, além dos sistemas britânicos e franceses. Ele também disse que Moscou está considerando a possibilidade de implantar mísseis de alta tecnologia e longo alcance perto o suficiente para atingir os países que permitissem tais ataques contra o território russo. Veja o que Putin falou sobre esse assunto. Se virmos que esses países estão sendo arrastados para uma guerra contra a Federação Russa, então nos reservamos o direito de agir da mesma forma. Em geral, esse é um caminho para problemas muito sérios. No entanto, ele não especificou onde estaria considerando implantar esses mísseis. Bom, gente, como vocês sabem, Joe Biden autorizou Kiev a usar algumas armas fornecidas pelos Estados Unidos em alvos militares dentro da Rússia, próximo a Kharkiv. Embora Washington ainda proíbe Kiev de atacar alvos não militares e mais distantes da linha de frente com os ataques MS, que têm um alcance de até 300 km, e outras armas de longo alcance fornecidas pelos Estados Unidos. Nessa linha, mas indo além, o secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, durante uma visita a Kiev em 3 de maio, disse à imprensa que a Ucrânia tem o direito de usar as armas fornecidas pela Grã-Bretanha para atacar alvos dentro da Rússia, cabendo a Kiev decidir se fará isso ou não. Bom, meus amigos, se o problema das armas está sendo parcialmente resolvido, sabemos que o grande calcanhar de Aquiles ucraniano continua sendo o pessoal, as tropas. Com a intensificação dos ataques russos, o país se prepara para mobilizar dezenas de milhares de homens para suprir essa falta de soldados. No entanto, os comandantes ucranianos no campo já estão se preparando para a chegada de novas tropas com treinamento insuficiente. Nós já comentamos aqui no canal que eles reclamam há tempo sobre a preparação precária dos recrutas nos centros de treinamento. E agora, com a Rússia em ofensiva, essas reclamações persistem, lembrando que a nova lei de mobilização, que pretende ampliar o número de homens aptos ao recrutamento, é apenas um passo para resolver os problemas de pessoal do Exército. A chegada de novos conscritos pela nova lei ainda vai demorar alguns meses. Enquanto isso, os comandantes estão realocando soldados de posições de retaguarda para unidades de combate perto da linha de frente. E como comentamos em um de nossos vídeos anteriores, Zelensky também assinou uma lei que permite que alguns prisioneiros se juntem ao exército em troca de liberdade condicional. Independente da origem dos novos soldados, os comandantes de campo ucranianos têm que dedicar semanas ensinando habilidades básicas como montar e desmontar uma arma. O comandante adjunto do batalhão da 93ª Brigada Mecanizada, conhecida pelo codinome Smith, contou ao Washington Post que passou a primeira semana com soldados transferidos de postos de retaguarda, garantindo que cada um disparasse pelo menos uma caixa de balas por dia, cerca de 1.500 tiros, antes de passar para tarefas mais complexas. Gente, imagine só, dentro de algumas semanas, esses soldados podem estar lutando perto da linha sitiada de Chassivar, onde as forças russas estão avançando. Smith desabafou: "Estamos desperdiçando muito tempo com treinamento básico. Se Deus me livre, houver uma ruptura perto de Chassivar e recebermos nova infantaria que não sabe coisas básicas, eles serão enviados lá para morrer." Para enviar mais tropas ao campo de batalha, Oleksandr Sirski realocou pessoas que antes estavam em funções como guarda de pontes e outras infraestruturas longe da zona de combate, para brigadas envolvidas em combates ferozes. Para enviar mais tropas ao campo de batalha,
Oleksandr Sirski realocou pessoas que antes estavam em funções como guarda de pontes e outras infraestruturas longe da zona de combate para brigadas envolvidas em combates ferozes. Essa medida tem como objetivo, em parte, reduzir o número de homens que teriam que ser recrutados, uma questão que, como sabemos, tem trazido custos políticos para Zelensky. Vocês devem lembrar que o antecessor de Sirski, o general Valery Zaluzny, havia proposto o recrutamento de cerca de 500 mil recrutas, um número que Zelensky rejeitou publicamente, dizendo que não havia evidências de que isso era necessário e que a Ucrânia teria dificuldades financeiras para pagar tantos novos soldados. Para os comandantes da linha de frente, qualquer nova tropa é bem-vinda, especialmente porque algumas unidades suportam meses sem reforços. No entanto, muitos desses novos soldados parecem mal preparados, apesar de muitos terem servido nas Forças Armadas desde o início da invasão russa. No entanto, longe do campo de batalha. Bom, para vocês entenderem melhor a situação, veja o caso do soldado ucraniano que atende pelo codinome Val. Até cerca de um mês atrás, Val estava guardando uma ponte na região sul de Odessa. Era o mesmo trabalho que ele fazia todos os dias desde que se alistou no início da invasão. Mas no dia 30 de abril, Val recebeu a notícia de que seria transferido para o combate. Em menos de 24 horas, ele foi designado para a 93ª Brigada e instruído a se deslocar para a região leste de Donetsk. Ele nem teve tempo de arrumar suas coisas, algumas tiveram que ser enviadas depois. Sobre isso, veja o que Val, que tem 31 anos, falou. É assustador, ninguém estava realmente preparado. E essa falta de preparação não é exclusiva de Val. Para a unidade de reconhecimento na 42ª Brigada Mecanizada, que foi recentemente redirecionada para a região nordeste Kharkiv para defender contra uma nova ofensiva russa, muitos dos batedores foram reassentados de funções de retaguarda e receberam apenas 2 semanas de preparação antes de serem enviados para o combate, para realizar tarefas que às vezes exigem se filtrar atrás das linhas inimigas. Veja o que disse um soldado de 32 anos, conhecido pelo codinome Shirva. O que é ensinado nos centros de treinamento ucranianos é um completo absurdo. Tudo é aprendido na prática. Um oficial que passou mais de um ano instruindo novos soldados em uma das instalações da Ucrânia comentou que os centros de treinamento estão com pouca munição de calibre soviético, pois está sendo reservada para as tropas no campo de batalha. Isso significa que os recrutas têm pouca experiência com tiros reais. O oficial revelou que o centro de treinamento recebeu apenas 20 balas por pessoa. Veja o que esse oficial falou sobre condição de anonimato. Não há granadas para arremessar nos centros de treinamento e não há munições para lançadores de granadas. Esse é o problema. Não temos um sistema de treinamento adequado. A Ucrânia precisa que seus instrutores sejam ensinados por treinadores da OTAN para condensar o treinamento básico padrão de 2 meses em 1 mês. Atualmente, uma das prioridades do Estado-Maior ucraniano é garantir mais treinamento para recrutas no exterior em instalações que não podem ser alvo de bombardeios russos, ao contrário das que estão na Ucrânia. Até agora, a Grã-Bretanha forneceu o treinamento básico mais robusto para os ucranianos. Mas como vimos em um vídeo do canal na semana passada, a França está considerando enviar instrutores diretamente para a Ucrânia para ajudar a preparar os recrutas. A perspectiva de ser enviado para posições perigosas na linha de frente sem treinamento adequado é uma das principais razões pelas quais muitos homens ucranianos temem o recrutamento. Como parte de um esforço de recrutamento, a Brigada Khartia da Guarda Nacional espalhou outdoor pelo país prometendo 60 dias de preparação. Mas, gente, apesar das brigadas individuais investirem em anúncios para atrair recrutas, aqueles que se alistam podem não acabar na brigada de sua escolha. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, o presidente Joe Biden se juntou a líderes mundiais na Normandia, hoje, quinta-feira, para comemorar o 80º aniversário do Dia D. Nesse cenário histórico, ele fez uma ligação entre a luta histórica para derrotar os e as batalhas modernas contra o autoritarismo e o isolacionismo. Veja só o que ele disse. Na geração deles, na hora de sua aprovação, as forças aliadas do Dia D cumpriram seu dever. Agora a questão para nós é, na nossa hora de provação faremos o nosso? Não se enganem, os autocratas do mundo estão observando de perto para ver o que acontece na Ucrânia, para ver se permitimos que essa agressão ilegal continue sem controle. Não podemos permitir que isso aconteça. Render-se a valentões, abaixar-se diante de ditadores é simplesmente impensável. O discurso de Biden foi direcionado a uma audiência global, incluindo mais de 2 dezenas de chefes de Estado e governo que estavam presentes.
Mas esse discurso acontece em meio a uma feroz batalha política doméstica entre o presidente e seu antecessor Donald Trump, que discursou no mesmo evento há 5 anos. No discurso de 5 anos atrás, no dia D, Trump exaltou os veteranos que invadiram as praias da Normandia em 1944, mas não ofereceu elogios semelhantes às alianças globais que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Biden não mencionou Trump em suas observações, mas fez uma defesa inequívoca da ordem global que o líder republicano criticou, afirmando o seguinte sobre a OTAN e outras alianças: "Elas nos tornam fortes." Biden, que chegou a Paris na quarta-feira de manhã e passou o dia em reuniões a portas fechadas, começou sua visita à Normandia cumprimentando veteranos da Segunda Guerra Mundial que participaram dos desembarques do dia D, incluindo alguns que já têm mais de 100 anos de idade. Essa visita também trouxe à tona discussões políticas na Europa. O secretário do partido italiano Ação, Carlos Calenda, afirmou que, para garantir a segurança, a Europa precisa ser uma grande potência e não um condomínio briguento. Segundo ele, a menção à segurança continental não se refere apenas ao conflito entre Rússia e Ucrânia, mas essa é uma das pautas mais relevantes do pleito. Ele criticou a ideia do presidente francês Emmanuel Macron de enviar soldados em apoio a Kiev, considerando que isso causou danos à causa ucraniana. Veja só o que ele disse: "Somos o único partido a favor de que os ucranianos possam atacar as bases russas de onde partem os ataques, o que é chamado de defesa ativa. Os ucranianos devem ser capazes de se defender, usar armas, mas não devem atacar em todos os lugares e nossos soldados não devem ir para lá." Por outro lado, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, afirmou que a utilização de armas italianas pela Ucrânia em território russo vai contra a Constituição do país e reafirmou a oposição do governo a essa ideia. Segundo Crosetto, as armas enviadas pela Itália devem ser usadas para a defesa da Ucrânia, o que significa atacar os russos na Ucrânia, mas não em territórios de outro país. E como vocês sabem, a opinião de Crosetto é compartilhada pela primeira-ministra Giorgia Meloni e pelo vice-premier e ministro das Relações Exteriores, Antônio Tajani. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, quinta-feira, Israel atingiu uma escola em Gaza com o que descreveu como um ataque aéreo direcionado a combatentes do Hamas que haviam se abrigado em um local das Nações Unidas. Segundo o alto oficial, pelo menos 35 pessoas foram mortas. Ismail Al-Tawabita, diretor do escritório de mídia do governo, rejeitou as alegações de Israel de que a escola da ONU em Nuseirá, no centro de Gaza, escondia um posto de comando do Hamas. Veja só o que ele disse: "A ocupação usa histórias falsas e fabricadas para justificar o crime brutal que cometeu contra dezenas de pessoas deslocadas." O exército de Israel afirmou que tomou medidas para proteger os civis antes de seus caças realizarem um ataque preciso, divulgando fotos de satélite destacando 2 partes de um prédio onde, segundo eles, os combatentes estavam baseados. O tenente-coronel Peter Lerner, que é porta-voz militar, acusou os combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica de usarem deliberadamente instalações da ONU como bases operacionais e, em uma coletiva com repórteres, afirmou que estava muito confiante na eficiência da inteligência israelense. Ele ainda disse que entre 20 e 30 combatentes estavam no complexo, e muitos deles foram mortos, mas não tinha detalhes precisos, pois as avaliações da inteligência estavam sendo realizadas. Veja só o que ele falou: "Não estou ciente de vítimas civis e seria muito cauteloso em aceitar qualquer coisa que o Hamas divulgue." A escola, administrada pela Agência de Refugiados Palestinos da ONU, a UNRWA, estava abrigando 6.000 pessoas deslocadas no momento. Veja o que disse o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini: "Pelo menos 35 pessoas foram mortas e muitas mais ficaram feridas. As alegações de que grupos armados poderiam estar dentro do abrigo são chocantes. No entanto, não podemos verificar essas alegações. Atacar, alvejar ou usar edifícios da ONU para fins militares é um desrespeito flagrante ao direito humanitário internacional." Bom, gente, desde aquela breve trégua de uma semana em novembro, todas as tentativas de organizar um cessar-fogo falharam, com o Hamas insistindo em uma demanda por um fim permanente do conflito, enquanto Israel diz estar preparado para discutir apenas causas temporárias até que o grupo militante seja derrotado. O Canadá foi uma das várias nações a se juntar a uma declaração hoje, na quinta-feira, pedindo o fim do conflito. Veja só um trecho da declaração: "Aos líderes de Israel e do Hamas que façam os compromissos finais necessários para fechar esse acordo.
Não há tempo a perder. Pedimos ao Hamas que feche esse acordo, que Israel está pronto para avançar e inicie o processo de libertação de nossos cidadãos. Os signatários incluíram a Espanha, que na quinta-feira se tornou o primeiro país europeu a pedir permissão a um tribunal das Nações Unidas para se juntar ao caso da África do Sul acusando Israel de genocídio em Gaza. Enquanto isso, Washington continua pressionando para alcançar um acordo. O diretor da CIA, William Burns, se reuniu com altos funcionários dos mediadores Catar e Egito na quarta-feira em Doha para discutir a proposta de cessar-fogo. O anúncio da semana passada veio com muito mais alarde da Casa Branca e em um momento em que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está sob crescente pressão política doméstica para traçar um caminho para acabar com a guerra de 8 meses e negociar a libertação de reféns israelenses mantidos pelo Hamas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.